Meu nome é Dalton Giamperovano, sou major da Polícia Militar do Paraná, tenho 28 anos de serviço efetivo na Polícia Militar e desde jovem eu sempre tive interesse em desenvolver atividade como militar, mais especificamente na área de gestão, razão pela qual eu tive a oportunidade, aí no ano de 1992, realizar o curso de formação de oficiais, pela Polícia Militar do Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê, e logrei êxito, nos todos os anos de formação. Mas algo muito importante e que sempre me preocupava muito era o fato de eu ter, de alguma forma, ter me afastado de Deus pelo fato de ser evangélico desde pequeno. Quando eu tinha 15, 16 anos de idade, conheci a Igreja Universal do Reino de Deus na minha cidade, eu sou catarinense, vim para o estado do Paraná em 1992 e lá eu conheci uma forma diferenciada de entender o Evangelho, o Evangelho de uma forma mais viva, por intermédio de uma fé que realmente faz a diferença na nossa vida. E quando eu vim para cá, lá nos meus 17, 18 anos de idade, pelo envolvimento com os próprios estudos, enfim, eu acabei me desligando das atividades da igreja e isso aconteceu por muitos anos, acabei me formando, fui para o interior do estado, trabalhei em algumas unidades no interior do estado e pelo fato de estar afastado também perdi a própria visão da fé. Tive muitos relacionamentos amorosos, nenhum dos relacionamentos deu certo, considerando que eu sempre fui uma pessoa que sempre prezou pelos estudos, pela qualidade de formação, enfim, pelo fato de ter tido um afastamento de Deus, eu também não obtive êxito em muitas das coisas que eu havia feito, mesmo sendo bem-sucedido na atividade administrativa, operacional, na minha carreira, sempre logrando êxito em tudo aquilo que fazia, mas sempre havia um vazio muito grande, muito forte dentro de mim. Em um dado momento da minha vida, eu não sabia, fui descobrir depois que aquele grande vazio que eu tinha nada mais era do que uma depressão muito grande. Eu tive, infelizmente, um relacionamento amoroso, casei com a pessoa, não deu certo, No primeiro momento eu culpava ela, mas o grande problema mesmo era eu, que me excedia muitas vezes no meu trabalho, levava trabalho para casa, me empenhava muito naquilo que fazia, dava pouca atenção para a pessoa, enfim. E acabei, pelo fato de não ter tido essa visão, um conhecimento também sobre a importância do relacionamento, enfim, saber mediar o trabalho com os afazeres, do lar, família, enfim, todas essas questões, eu acabei me separando da pessoa, e isso trouxe, agravou mais ainda o meu quadro depressivo, considerando que, ainda assim, nessa condição, sempre muito empenhado no trabalho. Depois de muito tempo, eu acabei retornando para a igreja, e numa das ocasiões, algo que me chamou muito a atenção foi que o pastor falou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo para mim era uma figura puramente histórica na Bíblia, Então, digamos assim, não fazia muito sentido para mim, não tinha muito significado. Tanto é que eu havia aprendido que o importante era Deus, o importante era Jesus. Mas o Espírito Santo, ele falou de uma forma que aquilo me interessou. Num dado momento, eu vim trabalhar na capital do estado, aqui em Curitiba, e eu comecei a frequentar o templo, que era a Catedral da Fé, na época, e num culto, o pastor convidou para ir até a frente, e eu fui até a frente e naquele dia eu tive a grata satisfação
de receber o Espírito Santo. Mas para isso, obviamente, eu estava já me preparando durante algum tempo, enfim, e naquele dia o Espírito Santo desceu e deu uma nova dimensão na minha vida, um novo fôlego de vida. Nessa ocasião eu acredito que o próprio Senhor já havia preparado tudo isso, uma pessoa muito especial, a minha esposa, tá? Naquele dia ela foi até a frente também comigo, também recebeu o Espírito Santo, recebemos juntos. Ela também é policial militar, é uma pessoa que faz uma diferença muito grande na minha vida, e nós começamos a enxergar, né, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, ter mais êxito naquilo que nós fazemos pelo fato de estarmos na presença de Deus. Na condição de policial militar, principalmente por trabalhar na área de gestão e ter o contato com muitos policiais militares, nós observamos a necessidade, principalmente quem está na linha de frente, né? Principalmente quem está na área de gestão dentro das nossas instituições, tem a oportunidade de observar o comportamento de muitos militares estaduais, né? Independente da atividade que você desenvolve dentro da área da segurança pública, né? Seja na Polícia Civil, seja Polícia Científica, nas próprias Forças Armadas, sistema penitenciário, enfim, nós observamos que muitos desses profissionais eles padecem, né, de problemas de saúde, aí vinculados a depressão, né, principalmente as doenças relacionadas à alma, né, que tem uma relação direta com o tipo de trabalho que essas pessoas desenvolvem, né. Falo como policial militar, que nós lidamos cotidianamente, né, com tragédias humanas, né, e muitas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande, obviamente, em lidar com essas questões e acabam concentrando em si todos esses problemas. Muitas vezes não tem uma válvula de escape, né, e a válvula de escape muitas vezes acaba sendo a própria bebida, né, brigas, né, que a pessoa ela acaba explodindo dentro da própria casa, enfim, toda essa questão. Ocorrem violências, né, violências domésticas, enfim, todas essas questões. E os policiais, pela própria condição, pela sua própria profissão, pelo seu próprio empoderamento, que muitas vezes a farda ela propicia, é um sujeito que ele tem uma arma, né, é um sujeito que tem uma força física eventualmente diferenciada, enfim, todas essas questões, e essas violências elas afloram. E nós percebemos isso em muitos colegas, já tivemos a oportunidade de ajudar essas pessoas, né? Muitos colegas nós conseguimos trazer, né, para o seio do Senhor, trazer para a casa de Deus, para, digamos assim, para nós compartilharmos aquilo que Deus nos proporcionou, que é o próprio Espírito Santo, né? Porque para quem tem, ele quer compartilhar, ele quer que outras pessoas conheçam. Isso é muito importante. Então, o papel que nós temos como profissionais da área da segurança pública, ele é absolutamente fundamental, se não essencial, para que possamos falar, né, das experiências que nós temos, experiências transformadoras, e que, como Deus mudou a minha vida de uma maneira muito forte, muito significativa, Ele pode mudar a vida dessas outras pessoas também. E isso é muito importante. Hoje, graças a Deus, né, que Deus nos deu essa visão, né, aliado, digamos assim, a uma perspectiva que nós já tínhamos, né, mas buscando, digamos assim, a visão de Deus, a sabedoria de Deus. Eu tive a oportunidade, assim que vim aqui para a capital do estado, de poder me aperfeiçoar tanto na atividade profissional quanto na atividade intelectual, né? Então eu vim aqui para a capital, fiz uma outra faculdade, fiz meu mestrado, meu doutorado junto à Universidade Federal do Paraná, né, uma instituição renomadíssima dentro do âmbito acadêmico, né, brasileiro e internacional, e isso tem me ajudado a trazer uma visão diferenciada da área da segurança pública dentro da própria igreja, né, no meu trabalho, enfim, em todos os âmbitos, né. E dizer também que eu tenho uma família muito abençoada, né? Eu tenho um filho que ele nasceu dentro da igreja, né? Coisa que não aconteceu comigo, então, digamos assim,
ele tem o nosso exemplo, né? O meu exemplo, o exemplo da minha esposa, como profissionais da área da segurança pública, tá? Ele vai trilhar um caminho, isso é dele, vai trilhar um caminho que ele mesmo escolheu, né? Para fundamentalmente servir e da melhor forma possível servir a própria sociedade, tá? Porque independentemente do que for, ele tem o nosso exemplo, né? O nosso exemplo como pai, né? Minha esposa como mãe, né? Como profissionais que o somos, enfim, todas essas questões que são importantes e que só o Espírito Santo ele pode nos dar, pode nos proporcionar.